Olá pessoal, aqui é o professor Júlio, falando hoje sobre ângulos. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, lá na página 65, tá? E nós vamos falar um pouco sobre ângulo, tá? Então, o que é o ângulo? O ângulo é a união em um plano de duas semirretas da mesma origem com uma das regiões determinadas por elas. Então aqui eu estou mostrando o que é a semirreta. Olha aqui, semirreta. É uma reta, tá? Onde nós temos o ponto A, o ponto B, então ela tem início marcado, tá? Para iniciar. Então ela tem o início aqui, só que ela não tem fim, certo? Então isso daqui é uma semirreta. E o ângulo? O ângulo, na verdade, ele é o quê? São duas semirretas de origem semelhantes, ou seja, olha o que eu tenho aqui. Eu formei aqui o meu ângulo, tá? Porque eu peguei duas semirretas, tá? Com o mesmo ponto de origem, ou seja, aqui está o meu ponto de origem do meu ângulo. E como a gente faz para medir ângulo? Nós temos nosso transferidor, né? Já trabalhado já em sala de aula. Então eu fiz aqui só para vocês recordarem o transferidor, tá? Então também temos lá, inicia com 0 graus, meio transferidor, 0 graus, a metade 90, 180 graus. Então, pessoal, quais são os tipos de ângulo? Nós trabalhamos mais com o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso, tá? Então, primeiramente, lembramos uma circunferência. Dividimos a circunferência em 4 partes, certo? A nossa circunferência, no total, ela tem 360 graus. A metade dela, 180 graus. Então, quando eu falo que é um ângulo reto, é quando ele tem a medida igual a 90 graus. Ou seja, eu dividi a minha circunferência em 4 partes, é uma parte dela. Esse pedaço aqui equivale a 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo que equivale a 90 graus. Ângulo agudo. Quando que é um ângulo agudo? Quando ele tem a medida maior que 0, ou seja, inicia aqui em 0 graus, e menor que 90. Então, ele vai estar aqui, entre 0 e 90. Ele pode ser 1, ele pode ser 2, até 89. Esse é o ângulo agudo. Também temos o nosso ângulo obtuso, tá? Que tem a medida maior que 90 graus, tá? Então, olha aqui. Se eu fizer o meu pontilhado, nós temos aqui 90 graus, certo? Então, ele vai ser maior que 90 graus. Na nossa circunferência, dividindo em 4 partes, 90, ele vai ser maior que 90 graus. Esse é o nosso ângulo obtuso, que está lá na página 66 e na página 67.
Temos também os ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Quando dois ângulos têm a mesma medida. Então, eles são chamados de ângulos congruentes. Pode perceber aqui que eu tenho o primeiro que está a 60 graus e o segundo que está a 60 graus. A posição dele está inversa, mas não tem problema, tá? Ele está correspondendo também ao ângulo. E os dois são iguais, são ângulos congruentes, quando dois têm a mesma medida. Continuando com nossa aula de ângulo, temos também os ângulos complementares e suplementares. Quando que é um ângulo complementar? Quando a soma da medida dos dois ângulos é igual a 90 graus. Então, olhando aqui, nós temos dois ângulos. 1, 2. Então, olha aqui. Um ângulo de 90 graus, como eu expliquei para vocês. Tá? Qual é o valor dos dois? Então, somando os dois, não importa qual seja o valor, se é 30 e 60, somando os dois tem que ser 90. E quando ele é suplementar? Ele é suplementar quando a soma dos dois ângulos for igual a 180 graus. Tá? Então, nós temos aqui um ângulo de 90 e uma outra parte do ângulo de 90. Então, temos 180 graus para ser o ângulo suplementar. Então, vocês vão estudar os ângulos lá no livro didático de vocês. Temos lá na página 68, 69, que vai relembrar sobre a matéria que eu dei. E lá na página 70, vocês vão fazer o exercício 1, 2, 3 e 4, tá? E depois enviar conforme o combinado. Espero que tenham gostado. Se precisar assistir novamente, assistam. E boa aula!